Ok, gravando. Olá. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu venho aqui gravar mais um vídeo do canal Instituto Yggdrasil, que eu mudei o nome. Esse é uma ideia que eu tenho de fazer um canal no YouTube, né? Que fala sobre história, que é minha área. Mas, né, se esse instituto aí crescer, eu trago pessoas que são de outras áreas. Enfim, o assunto do vídeo de hoje, que eu tava pensando sobre o tema civilização. Caso vocês não tenham visto alguns vídeos anteriores do canal, um vídeo que eu falava lá sobre o Silvio Santos, antes dele, que eu estava descrevendo as civilizações que existiram no momento ali do período da história entre a pré-história e o início da antiguidade. Bom, para falar de um tema interessante desses, né, das várias civilizações que existiram sobre o Egito, Israel antigo, né, que a gente vê no Antigo Testamento, sobre a Mesopotâmia, depois a clássica, né, o clássico estudo da Grécia e Roma Antiga, que eu vou dar um grande destaque, que eu pretendo fazer sobre, e vai dar pano para manga isso aí, vai ter muito que estudar sobre, eu estou muito ansioso. É, esse daqui é um dos trabalhos que eu faço com prazer, galera. Eu faço isso daqui de graça, só pelo prazer de poder, tá ligado? Falar sobre história, que é um assunto que eu sempre amei, né? Então, não sei nem se eu considero isso aí trabalho. Enfim, tirando a vanglória aí de lado, eu gostaria de falar, né, que antes de eu abordar esses temas dessas civilizações, eu não gostaria de fazer uma aula de história mecanicista, que apenas leva em conta o conteúdo. Ó, a moto aí, ó, que leva apenas em conta o conteúdo. Eu quero também fazer a reflexão sobre esses assuntos, né? Porque a história é uma coisa viva e nós estamos vivos aqui. A gente não tem que ficar. A história não precisa ficar presa aos livros. Ela tem que vir ao mundo, a gente tem que debater sobre ela, né? Se eu não me engano, o historiador Homero falava: a história é mestra da vida, né? Então, é isso, a vida tá aqui, a vida tá aqui no agora. Enfim, eu gostaria de fazer umas reflexões sobre o que separa um grupo de pessoas de uma civilização, certo? A gente para olhar no dia de hoje, civilização geralmente o que vem na nossa cabeça? Os países, né? Brasil, França, Itália, Rússia, né? Estados, nações, com constituição, com forma de governo, economia, política, dentre outras coisas, né? Mas eu gostaria de analisar isso aqui um pouquinho mais profundo sobre a questão do que separa um grupo de pessoas de civilização. Caso vocês tenham visto no vídeo antigo, que eu falei sobre a pré-história, pretendo fazer um vídeo novo falando sobre isso também. Eu tinha falado que com o passar da pré-história, né, a gente vai do... Caramba. A gente vai da época da pedra lascada, pedra polida. Com o tempo, com a revolução agrícola, né, o ser humano acaba descobrindo a, a plantação, acaba deixando de... Ele deixa de lado a caça, a pescaria, o estilo de vida nômade. O que é um povo nômade? Eram povos que antigamente, ainda tem algumas tribos hoje em regiões da África, algumas tribos indígenas aqui no Brasil separado, outras na Ásia, que acabava ficando mais isolado para caçar, né? Aí, no território acabava os animais para caçar, eles mudavam de região. Então, por muito tempo, na época da pré-história, a raça humana vivia desse jeito. Até o advento da Revolução Agrícola, né? Que os historiadores comumente chamam, lá pro finalzinho da época nascada, né? O período chamado de Neolítico. Eu entro em mais detalhes sobre datas, né? Sobre quantos antes de Cristo que foi, nesse vídeo mais antigo.
esse vídeo aqui eu só tô querendo falar sobre o conceito de civilização, tá? Se querem ver com mais detalhes, peço que vejam o vídeo anterior que eu falava sobre, né? Então, enfim, com o passar do tempo, a civilização foi, perdão, a raça humana foi se sedentarizando, ou seja, se estabelecendo em um local porque eles viram que o solo trazia o fruto, né? O solo dava comida. Portanto, dava para se estabelecer. Nós temos exemplos desses povos. Geralmente a gente lembra, né, da Mesopotâmia, a gente lembra da China antiga, né, que se estabeleciam perto de rios. A Mesopotâmia é o rio Tigre e Eufrates. O Egito, o rio Nilo, né? E é lógico que eu vou falar isso. O rio Nilo, o Nilo é a dádiva do Egito. Sempre mencionar isso. Enfim. Então, uma das características, analisando aqui materialmente, é o fato das pessoas poderem se estabelecer em canto, né? Porque a partir disso começa a crescer cidades. Porque é conveniente, né? Você está fixo em um lugar, acaba que você pode conhecer aquela terra, você pode trabalhar ali, você pode desenvolver ali e deixar isso para os seus filhos, para os seus netos. Aí a população acabava crescendo. Bom, conforme a população crescia, né, surgiam essas civilizações, acabava que surgiu uma necessidade de divisão de trabalho. Muito da historiografia marxista dá um detalhe maior nisso aí, dessa questão da divisão de trabalho, que eles falam que aumentou as desigualdades e tudo mais, e que isso foi uma tragédia e tudo. Eu não acho não, eu acho que foi uma coisa útil, uma demanda, né? Conforme a população vai crescendo, surge aquela necessidade ali de segurança, surge a necessidade de ter um corpo religioso, de ter um corpo administrativo, que nessa época os dois eram até um pouco ligados, a religião e a questão da administração. Tanto que não existia estado laico nessa época aí, que é um assunto que eu vou falar um pouco mais na frente sobre essa questão do estado laico. Então, o estado o estado e religião, eles eram bem próximos um do outro. Bom, enfim, surge essa divisão de trabalho, certo? E acaba mudando bastante coisas, né? Surge os ofícios, surge a função do guerreiro, que passa a vigiar ali as fronteiras, né? Surge a figura do sacerdote, que trabalha com ervas medicinais, que trabalha com a medicina também, que é bem próxima um do outro. Também a questão das festividades religiosas, que acaba surgindo, né? O Egito com Osíris, com Seth, né? A deusa gata lá, Bastet. Mesopotâmia rapaz, com Ishtar, né? A deusa da fertilidade. Com Marduk não era deus, não. Marduk era um herói. Bom, eu vou entrar em detalhes quando eu falar da Mesopotâmia. Entre outras divindades, ou seja, começa a surgir a ideia da religião, que é um assunto que se conecta muito com a ideia de civilização que eu vou falar, eu vou dar detalhes um pouco mais, vou dar uma ênfase nesse vídeo aqui. O povo de Israel com Yahvé, né, eles são o primeiro povo, a primeira civilização monoteísta, certo? Certo, do Neolítico para a Antiguidade passa a ter essas civilizações que se estabelecem, tem divisão de trabalho, tem religião, tem também a questão do Código de Leis, a Mesopotâmia com o Código de Hammurabi, né? Vocês com certeza ouviram falar da escola, né? A lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Se um arquiteto que vivesse ali na Síria, na Mesopotâmia, construísse uma casa, ela quebrasse, né? Ele ia ser quebrado, né? Ia sobrar para ele. Ele ia acabar sendo morto caso a má construção caísse. Má no sentido de que foi feita de maneira errônea, tá? Caísse em cima da pessoa e matasse, o cara teria que pagar. Israel tinha né, o Decálogo, né, os 10 mandamentos, que o Senhor entregou a Moisés.
isso também é um exemplo. Inclusive, eu vou dar um detalhe para as leis do povo de Israel, com uma maior ênfase também no vídeo que eu falar dessa civilização imensamente importante, principalmente para o nosso ocidente aqui, no qual a gente vive. Ok, então passa a surgir nas civilizações esses elementos, que é a divisão de trabalho, sedentarismo, o povo se estabelece em um canto, começa a criar ali uma tradição, religião, corpo administrativo, leis, né? Que é importante ter para a convivência mínima das pessoas, né? Então, esses aqui são elementos mais gerais do que a gente considera ser uma civilização. Mas eu gostaria de dar uma ênfase maior em outras questões, além dessas clássicas, né, que separam uma civilização complexa de um grupo de pessoas, de uma tribo isolada, por exemplo, que vive ali de maneira tribal, né, que vive na caça, na pesca. Esses elementos possuem civilizações também, é claro, mas devido à agricultura acaba separando esses dois, acaba dando uma divisão, né? Não é a única opção, que aumenta a produtividade também. Enfim, a gente olha para a ideia de civilização, a gente tem esses elementos, mas eu gostaria de fazer uma reflexão, principalmente no conceito de civilização em si, né? O que é você pertencer a algum lugar? Você tem uma pertença ali. Você tem um senso de que você se identifica com aquela região, né? Eu estava estudando um pouquinho sobre a Grécia e, apesar de terem várias polis ali, né? Tem o povo de Atena, o povo de Esparta, o povo de Tebas, o povo da Macedônia, eles se viam como um povo grego. Eles se viam como gregos, todos eles. Tanto que quem não era grego eles chamavam de bárbaros. O Império Romano também tinha muito dessa questão de pertença, de pertencimento, né? E eu levo em conta para refletir a ideia de que a cidadania pertence à civilização, né? O conceito de cidadania. Eu não estou nessa região aqui só porque a minha família que está aqui e tudo mais, a gente está sobrevivendo tudo, mas eu tenho um senso de pertença, de que meus ancestrais estavam aqui, né? Meu tataravô morava aqui. Eu tenho uma tradição, eu tenho um vínculo com essa terra aqui. Eu tenho um vínculo com esse povo. Opa, 13 minutos? Ainda dá tempo. Eu tenho um vínculo com essa terra, um sentimento de pertencimento. E não somente isso, que eu vejo como elemento decisivo na civilização, né? O senso de patriotismo, de eu vou ficar aqui nessa terra, vou lutar por ela, vou morrer por ela, porque é aqui que a minha família vive, é aqui que meus ancestrais vivem, né? Eu tenho orgulho de ser egípcio, orgulho de ser romano, orgulho de ser grego, né? Vocês viram os exemplos. Mas também tem um vínculo espiritual também com a terra, um senso de religiosidade que é importante. Acho que o subtema desse vídeo seria a civilização e a religião, analisando os dois juntos. E o quão um afeta no outro. Principalmente na questão de pertencimento, que o sentimento religioso possui, né? Bom, basicamente o senso de você ter esse patriotismo, ter esse pertencimento à terra, mas não somente à terra, mas ter um senso assim também com as coisas celestes, com as coisas espirituais. O fato de existir a religião, ela é importante porque eu vejo a religião basicamente como uma forma de civilizar a espiritualidade. O ser humano, quando ele vê aqui para cá, desde a pré-história, você vê monumentos que têm uma função religiosa, né? Você pegar o velho monumento ali de Stonehenge, lá na região, perto da Gália, perto lá da França, né? Tem
Eu ainda vou dar um jeito de pegar imagens para mostrar para vocês, tá? Por enquanto nesse vídeo ainda não dá para fazer porque começo de canal, mas nos próximos vídeos eu vou dar um jeito de colocar imagens ilustrativas para mostrar para vocês. Quando eu trabalhar com edição também, isso aí vai despencar, vai ficar top, galera. Enfim, Stonehenge, acho que vocês já viram, é um monumento que tem várias pedras assim em formato de quadrado. Aquilo ali era usado para fins religiosos, né? Alguns dizem que é fins de astronomia, outros falam que era alguma base para receber alienígena, né? Mas eu vejo, na minha interpretação e nos meus estudos também, aquilo era um monumento religioso. Dentre outros, né? Os zigurates da Mesopotâmia, né? Na Grécia também tinha muito, a questão religiosa era muito levada em conta. E era junto com o Estado e com a administração pública, né? Então, além desse senso de pertencimento à terra, há um senso de pertencimento também espiritual e religioso, que é a maneira também de ligar a ideia de moralidade com as coisas divinas, que faz sentido, porque a lei natural ela está subordinada a uma lei divina que a transcende, certo? Isso daqui é uma coisa que eu vou falar com vocês à parte sobre a ideia da lei moral, a lei divina. Eu acredito que eu vou trabalhar muito com isso quando eu falar de Israel. Enfim, então eu vejo civilização, no meu entendimento de civilização, eu vejo que é essa junção, né? A junção de pertencimento de terra, aquelas junções clássicas, né? Sedentarismo, divisão de usar o termo marxista, divisão de classes, né? Divisão de trabalho, a ideia de ter uma convivência civil regulada por leis, senso de patriotismo, e sim uma religiosidade que seja ligada à terra, né? Cada uma dessas civilizações que você pega, Egito Antigo, Mesopotâmia, Roma, Grécia, povo de Israel, eles tinham religiões que se condiziam com a terra na qual eles viviam, tinha uma proximidade. Tanto que se você pegar os contos antigos, realmente se passam, você olha ali a ambientação das histórias, né? Se passam em climas que condiziam aquela realidade ali, entende? Então o senso religioso é muito importante. E para ter civilização eu acho importante sim ter religião também. Nunca existiu um grupo de seres humanos que se juntou aqui nessa terra que não acreditavam em nada, que eram ou agnósticos ou ateus, né? O ser humano ele está sempre buscando um sentido para sua existência. Isso diz muito da arte, né? A arte é uma maneira de tentar ver isso, porque a civilização retratava suas divindades, retratava as coisas divinas, né? Se você pegar o Egito, é o maior exemplo disso, né? Com os hierógrafos, né? Com a arte egípcia e tudo mais. Hoje em dia, atualmente, a gente tem uma visão meio... A gente tem uma visão... Qual é o nome? A gente tem uma visão negativa da ideia de religião. Fala, eu sou espiritualista, eu creio em Deus, eu acredito num bem superior espiritual, mas eu não sou religioso, eu acho religião errado, né? Muitas igrejas também pregam, né, que a gente não acredita em religião, a gente não veio pregar religião. Mas eu discordo, porque a pessoa ela acredita numa espiritualidade ordenada, ela acredita numa ideia fixa de bem e mal. E se tudo isso é ordenado, se a espiritualidade é ordenada, ela é religiosa, é uma religião. Ela faz ritos. E veja bem, tudo isso é importante de uma civilização ter. Esse senso de pertença, esse senso de eternidade, que é algo além. Esse é um assunto que eu pretendo falar um pouquinho mais em vídeos mais na frente. Mas em geral é isso. Eu venho aqui falar que esse é meu conceito de civilização.
Esse vídeo aqui ele vai ficar um pouquinho mais longo, né? Já vamos para os 20 minutos. Acho que eu vou segurar aí mais uns 20, 40 minutos. Então, em geral é isso, né? Esse é o conceito de civilização que eu ando trabalhando, que eu andei fazendo muita reflexão sobre. Bom, sobre o canal, mais pra frente eu pretendo fazer edição de vídeo, pretendo trabalhar com isso. Eu só tenho que consertar o computador aqui, esse computador já tá muito velho, eu acho que eu vou ter que formatar ele tudo. Então, tenham paciência, pessoal. Os próximos vídeos que virão, eu prometo fazer um trabalho mais elaborado, né? Mas você sabe que a minha intenção aqui é de coração, eu quero trabalhar com história e graças a Deus eu já estou tendo essa chance, né, de postar esse vídeo. Bom, é isso, pessoal. Tenham uma boa noite e se cuidem. Até o próximo vídeo.